Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, vou fazer com vocês a questão 4 da FAMEMA 2026. Questão de química, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá? A produção de substâncias utilizadas como fragrância em cosmética e alimento é uma prática bastante comum na indústria. Uma dessas substâncias, o acetato de feniletila, muito empregado por seu aroma floral, pode ser produzido a partir de sequência de reações. Então, ele deu as duas reações aí. Letra A. Qual a função orgânica do reagente inicial? O reagente inicial é esse daqui, ó. Nós temos um grupo carbonila aqui, né? Um C dupla O, ó. Um grupo, né? Um grupo dupla O ligado a um carbono secundário. Então, essa função orgânica aqui, ó, um C dupla O entre carbonos é a função cetona, ok? Bem tranquilinho, né? As funções orgânicas, né? E a isomeria sendo cobrada mais uma vez aí, né? Um tema muito comum. Circule na figura existente no campo de resolução-resposta o carbono assimétrico, ou carbono quiral, né? O carboninho, vamos lembrar? O que é o carbono quiral? Carbono que tem quatro ligantes, né? Diferentes. Então, ó, esse carbono é quiral, ele tem os quatro ligantes diferentes, ó. X, Y, Z e W. Ok? Ele quer saber qual é o carbono quiral, né, ou assimétrico no acetato de fenoletila. O acetato é esse daqui. Bom, se o carbono tem que ter quatro ligantes diferentes, qual é a dica, galera? Carbono, que é CH3, ó, ele tem três ligantes iguais, não pode ser. Carbono com CH2, ele tem dois ligantes iguais, não pode ser. Carbono que faz ligação dupla e que faz ligação tripla, não pode, porque tem que ser um carbono saturado, quatro ligações simples. Então, se tiver carbono com dupla, com tripla, CH2, CH3, você já exclui tudo, nenhum deles é carbono assimétrico. Então, vamos lá, ó, esse carbono aqui, ó, não é porque faz dupla, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, tudo fora. Esse carbono que faz dupla O também está fora. Aqui, CH3 tem três ligantes iguais, não pode. CH3, três ligantes iguais, não pode. Então, por exclusão, rapidinho, o carbono assimétrico, galera, é esse que está de vermelho. Ó, o peguinho aqui é que ele fazia, né? Uma, duas, três. Então, a quarta ligação aqui é o Hzinho, tá bom? Então, olha aqui, ó, o carbono assimétrico, ó. Era esse daqui, é só circular ele. Tá bom? Olha os ligantes do lado esquerdo, isso tudo. Para baixo o H, para a direita o CH3, e o ligante de cima é tudo que está preso nessa ligação aqui, ó. Tudo isso. Quatro ligantes diferentes. Bem, então esse daí era o carboninho assimétrico. Esse daqui. Bem tranquilinho, beleza? Vamos lá? Letra B. Hum. Escreva a fórmula, para pensar um pouquinho mais, né? Cobra reação orgânica, né? Escreva a fórmula do grupo funcional que substitui o X no composto intermediário. Então vamos lá, galera. Ó, o que que você tem aqui, ó? Olha esse composto, né? Reagiu com H2 e produziu esse composto intermediário. Então, o que que aconteceu? Vamos pensar. Ó, vai adicionar H2. Então, ó, o dupla O não existe mais, é uma ligação simples. Então, quebrou a dupla e ficou uma ligação simples. Então, ocorreu uma reação de adição. Ó, foram adicionados dois hidrogênios. Então, quando você quebra essa dupla, entra um H aqui no O e o outro Hzinho entra no carbono. É basicamente isso que acontece. Então, de novo, ó, quebra-se a dupla e você tem uma ligação simples. E o que acontece? Ó, o O fica. Então, quando você quebra a dupla, entra um H antes e um H depois, ó. H2, né, ó. Um H entra no O, vira OH. O outro H no carboninho. Olha lá. Então, o grupo funcional que substitui o X é o grupo OH, uma hidroxila, ok? É o grupo OH. Beleza? Se enxergar isso daí, né? Dá para fazer a questãozinha. Bom, escreva a fórmula estrutural do composto Y que reage com o composto intermediário. Então, ele quer saber quem é o composto Y. Bom, galera, vamos pensar? Vamos lá. Ó, o X é o grupo OH, né? Então, aqui, ó, vou arriscar o X.
deixar o grupinho OH, bem? É o OH ali. Ó, o que aconteceu, Bruno? Com que esse composto reagiu, né, para formar o acetato de feniletila? Eu vou fazer o processo inverso, ó. Olha no produto. Você tem o quê? Um éster. Ah, nós temos um éster. Então, o que que eu fiz aqui, galera? O éster está reagindo com água. Uma hidrólise. Ah, né? Como se o éster está sendo formado, gente, é uma reação de esterificação. Vamos só lembrar? Uma reação de esterificação é ácido carboxílico reagindo com álcool. Isso gera, né? Isso gera éster e água. Então, aqui é uma reação de esterificação, né? O posto que entrou o OH aqui, ele é um álcool. Então, está faltando o Y, que só pode ser um ácido carboxílico. E para determinar qual é a fórmula dele, eu vou fazer o processo inverso, galera. O que que é isso? Ó, se você pegar um éster e reagir com água, você origina novamente o ácido e o álcool. O processo inverso da esterilificação é a hidrólise. Vou fazer, ó, hidroágua, lise quebra, a quebra de um éster através da água. Então acontece, ó, a função éster vai ser rompida, não vai existir mais. Então, ó, quebrei a função éster, ó, reagindo com água. Água, HOH. Olha que interessante, galera. Aqui, ó, quando quebra a função éster, o que que sobrou? Sobrou um CH3, C dupla O. Então, olha o que que sobrou, ó. Sobrou um CH3, C dupla O. Quem entra no dupla O para gerar um ácido carboxílico? O OH da água. Então, o OH da água entra ali naquele carboninho, ó. Aqui entra o OH. Aí, produzimos o ácido carboxílico, né? O composto Y é o ácido etanóico, o ácido acético. Aí, ó. Um CH3, C dupla O, OH. Aqui, ó. Aqui. Ou, né, se você quisesse colocar assim, né? Vocês estão acostumados, é um CH3, C dupla O, OH. Pede fórmula estrutural, né? Se você lembrar, é melhor, né? Colocar os Hzinhos assim, deixar a fórmula estrutural. Olha lá, beleza? E aí, gente, do lado direito, ó, o que que sobrou? Sobrou o benzeno, sobrou um CCH3 e um O. Quem entra naquele O? O Hzinho da água, ó. O Hzinho entra aqui e forma esse composto. Olha lá, que é o álcool. Beleza? Uma reação aí, né, de esterificação. Você teria que lembrar fazer o processo inverso. A hidrólise, o éster sendo quebrado pela água, originando um ácido e um álcool. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.